E hoje é quarta-feira, senhoras e senhores, boa tarde, é dia de Conversa de Cerca Podcast. E a gente vai sempre aqui neste podcast falar com quem sabe mais do que a gente. Eu costumo dizer isso em todos os episódios. E eu já selecionei um tema para esse episódio dessa semana, muito pertinente, porque a gente está prestes a começar uma nova safra. Nós tivemos uma bela de uma safra de soja na temporada 22-23, 153 milhões de toneladas, fomos muito bem, mas claro que uma oferta maior, com uma demanda que cresce, mas num ritmo menos intenso do que cresce a oferta, vai impactar direto nos preços. O preço nada mais é do que o encontro da curva da oferta com a curva da demanda. Eles podem se encontrar em picos, como a gente viu acontecer nos últimos 3 anos, e eles podem se encontrar em vales, como nós estamos vendo acontecer na safra 22-23 e como já traz alguma sinalização para a safra 23-24. Isso vale para soja, isso vale para milho, para café, para trigo, para qualquer produto que tenha e todos os produtos têm, na verdade, esse impacto da relação de oferta e demanda. Claro que outros fatores pressionam ou alavancam as cotações, os preços, a própria oferta e demanda, e há o cenário, então, fundamental, né? Como o jargão do mercado diz, que são, de fato, os fundamentos que direcionam e formam os preços. Mas como é que dá para passar por isso? Como é que nesse momento onde essas curvas estão se encontrando nos vales, ainda é possível o produtor fazer suas margens, garantir a sua saúde financeira, que já adianto, não vai ser igual ao dos últimos 3 anos, que são anos fora da curva, são anos onde houve a vigência da pandemia, houve uma demanda maior por alimentos para que os países tivessem assegurados os seus estoques de comida, então foram a logística completamente comprometida. Em 2018 e 2019 a gente teve a guerra comercial Estados Unidos-China, então veja como fatores externos vão sempre surgir, porque o mercado é um organismo vivo. Então, a gente precisa entender isso, absorver e entender que planejamento comercial, gestão, estratégia, hoje tem que ser um insumo básico da sua produção. E, portanto, para nos ajudar nesse entendimento e ajudar, né, que tipo de planejamento você pode fazer, que estratégias você pode adotar, que formas de seguir adiante com a tua atividade na safra 23-24, que vai ser selvagem, né? Eu falei que o instinto de sobrevivência vai ter que estar completamente aflorado para passar por isso. A gente trouxe, portanto, para conversar conosco nessa quarta-feira, no Conversa de Cerca, trouxemos para o lado de lá da cerca Alberto Tessman, que é diretor da 3T Agência de Negócios, Gestão e Assessoria no Agronegócio. A 3T atua em Palmas, no Tocantins, atua também em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e no Brasil todo, né? Tem esses 2 pontos focais, mas atua no Brasil todo, e a gente vai, então, fazer perguntas capciosas para o Alberto. Não é isso, Alberto? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Mais uma vez contigo, mas dessa vez com mais tempo e talvez com um tema ainda mais espinhoso, né? Seja bem-vindo à Conversa de Cerca. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e os que ainda irão nos acompanhar no decorrer dessa conversa interessante aí, que é falar um pouquinho de gestão, falar um pouquinho de planejamento para a safra 23-24, falar da estrutura do produtor rural. É muito importante a gente levar em consideração alguns pontos fáticos, né? Que estão aí presentes no dia a dia. Hoje pela manhã, ainda no Bom Dia Agronegócio, você falou uma coisa que é tipo um ponto de fuga do produtor rural. Quando acontece algo que é fora da curva, né, ou fora do seu interesse, ele diz: eu vou parar de plantar, e o meu vizinho vai parar comigo, e na outra cidade nós já conversamos, o pessoal vai diminuir a área. Isso é um fato, na verdade, que o pessoal usa como um ponto de fuga para o momento em que a gente vive. E falar de gestão no agronegócio é falar de formalização, de estruturação, de pensamento, de coleta de dados. O produtor rural brasileiro, ele está caminhando para um ritmo que cada vez mais a gente precisa profissionalizar e cada vez menos a gente pode errar. A gente precisa ter dados, usar esses dados para poder tomar decisões estratégicas. A gente precisa mexer na estratégia no decorrer do período para que a gente consiga ficar mais aproximado da realidade
e que a gente consiga, dessa forma, então, mitigar a possibilidade de erro, de falha na execução do processo. Alberto, quando a gente consegue identificar uma fragilidade maior, embora a gente tenha inúmeras realidades no Brasil. Só se a gente pensar em produtores de soja, imagine se a gente pensar em produtores rurais de todas as culturas, mas pensando na sujicultura, e aí a gente está falando de um produtor que também é produtor de milho, também é produtor de algodão, também é produtor de trigo, a gente consegue identificar uma fragilidade comum no planejamento desse produtor, esteja ele no Maranhão, esteja ele no Rio Grande do Sul, esteja ele em Mato Grosso, esteja ele em São Paulo. Existe uma fragilidade em comum nos planejamentos dos produtores de soja do Brasil? Existe, Carla. Eu vou levantar uma polêmica agora. Agora vamos embora. Eu vou falar algo que a gente costuma sempre jogar a brasa pro lado mais leve, né? Ou trazer a brasa para o assado da gente. Verdade. E aí vem de confronto uma das questões que eu debato já há alguns anos, que é a questão do momento correto da comercialização do seu produto. Vamos falar de soja, de milho, de sorgo, de trigo, gergelim, proteína animal, vamos falar de tudo, né? Sabe qual é o maior problema que a gente tem? Que quanto o produtor rural não souber quanto custa o seu produto, ele nunca saberá qual é o melhor momento para vender a sua safra. Confere. Isso está amparado principalmente no fato de que a polêmica vem agora. O agronegócio lhe gera renda suficiente que lhe permite cometer diferentes erros e proporcionais erros financeiros, de forma que o cara ainda consiga se manter na atividade rural. Não estou dizendo que isso é um fato corriqueiro, mas isso acontece. A gente tem pessoas que cometem falhas iniciais no processo e com essas falhas eles conseguem ainda se manter até o final e muitas vezes ainda conseguem repetir diferentes ciclos cometendo o mesmo erro. O produtor rural hoje precisa ter dados, precisa ter informação. Nós podemos levar em consideração que hoje, no contexto do volume de produtores que nós temos de todos os tamanhos, do produtor que tem 20 hectares, como os produtores da Serra Gaúcha, que são produtores de vinho, de alho, de queijo, de salame, que vendem nas pequenas comunidades e até mesmo nas cidades próximas da Serra Gaúcha, eu lhe digo, se esse indivíduo com 20 hectares, com uma família, às vezes com 2 filhos ou com 3 filhos, todo mundo trabalhando naquela pequena propriedade, eles conseguem manter em ordem as suas contas financeiras, manter a sua saúde física, manter a sua atividade, manter a sua propriedade, e ainda assim esse indivíduo consegue prestar um serviço para fora. Porque, obviamente, que ele tem o custo do negócio dele na mão. É pequenininho e talvez isso lhe favoreça. Mas a gente precisa entender que o produtor rural precisa ter os dados em mãos. 95% dos produtores pequenos e médios, quando eu estou falando em médios, eu estou falando de produtores pequenos e médios, obviamente que em suas atividades, né? Que um produtor médio produzindo soja, ele pode produzir 2.000 hectares, e um produtor que produz alho produzindo 10 hectares é um produtor médio. Então, sim, se o produtor não tiver em mente um detalhamento, um inventário de todo que compõe o negócio, aonde ele está produzindo. Quando eu digo que compõe se a área é própria ou se a área é arrendada. Se o material, equipamentos que ele tem são próprios ou são financiados, se isso tem uma tabela de amortização e se isso tem uma tabela de depreciação. Se estes equipamentos são o suficiente, né? Ou estão defasados para a quantidade de área que se produz. Todos esses detalhezinhos são pontos que a gente vai somando no contexto, e eu sempre brinco que dentro da atividade de gestão a gente não fala de número, a gente fala de proporcionalidade. Se eu falar de número, eu fico muito engessado em determinados fatos, então eu prefiro trabalhar com proporcionalidade. Um indivíduo que vai plantar uma lavoura de soja de 100 hectares, ele precisa conhecer a propriedade, ele precisa ter uma análise de solo e saber que com aquele determinado solo,
obviamente que indicado por um departamento técnico, seja esse departamento interno ou externo. Com isso, ele vai escolher uma variedade que se adapte à região onde ele está, ao clima que ele tem, ao período produtivo de cultivo dessa variedade e, obviamente, uma variedade que se adeque àquele solo. Com essas informações iniciais e, obviamente, que com o custo de inventário disso, sabendo o que compõe a propriedade, qual é o custo pré-levantado para isso, se ele vai precisar de mão de obra externa, se ele não vai, se ele tem um funcionário fixo, se ele não tem. Ou seja, a gente precisa criar um arcabouço de informações para que se tome decisões assertivas. Muitas vezes a gente chega numa propriedade e tem 3 funcionários. 2 funcionários dariam conta do serviço, porém tem 3, porque um falta na segunda, o outro falta na sexta, ou seja, nós temos um problema de governança. Nós temos uma falta de uma linha de processos que devem ser obedecidos dentro da propriedade. Todos esses pequenos fatos acabam gerando dificuldades na hora de você fazer uma formação de um planejamento e conseguir efetivar a gestão da propriedade de forma em que ela seja proporcionalmente resultiva, ou seja, que ela te traga no final do ciclo um resultado. E, obviamente, que lá no final do ciclo você precisa estar com todas essas informações em mãos para, assim, saber qual é o custo do seu produto e qual é a margem que você está disposto a trabalhar no momento de comercialização. Acho que até já comentei isso em alguma outra oportunidade, que a gente trabalha do seguinte: alguns produtores podem vender hoje soja no estado do Tocantins a R$ 120 e ter resultado, e outros vender a 125 e ter prejuízo. Porque até a formação desse valor, nós temos uma incógnita de informações que não se sabe qual é o verdadeiro custo da produção. Eu acho que essa sua primeira fala é determinante para a gente pontuar mais do que nunca que hoje a gente tem inúmeras realidades dentro do país. Não dá para a gente passar, né, Alberto, uma espécie de receita de bolo para o produtor que está no sul ou que está no Mato Piba, porque não vai dar certo. Não só pelas condições geográficas do Brasil, mas justamente por essas realidades diferentes que vão criar custos diferentes e, por isso, necessidades diferentes. E eu acho fantástica essa sua colocação, e mais do que isso, essa importância que você deu a essa coleta e armazenagem de dados e, na sequência, a compilação desses dados. Esses dados, Alberto, eles podem ser um direcionador importante para as safras seguintes, ou ele é importante para garantir que esse arquivo da produção, que esse registro da produção permita com que o produtor faça um aprimoramento do seu planejamento, ou as duas coisas? Ótimo. Eu acredito que aí a gente está amparado exatamente no ponto onde nós deveríamos chegar. Não existe uma receita de bolo para ninguém. Inclusive, na mesma região, vizinhos de cerca, né, têm estratégias diferentes, processos diferentes, cultivos diferentes, às vezes cultivo igual e muitas vezes tem resultados diferentes. Então, não existe uma receita. A receita correta é que todo produtor se adeque à sua realidade. Obviamente que tendo essas informações elas não estão determinadas ou são determinantes para um ciclo produtivo. Quem tem dados e informações de 4 ou 5 anos retroativos, obviamente que começa a pensar num planejamento futuro com uma assertividade muito maior do que quem só tem de um ano para trás ou quem vai começar a fazer essa coleta esse ano. As chances de você ainda errar mais do que quem tem mais dados são muito maiores. Por quê? A gente fala de clima, a gente fala de pluviometria, a gente fala de temperatura de solo, de análise de correção, e a gente nem plantou ainda. A gente talvez nem escolheu a variedade correta e a gente já tem um mundo de variáveis que não foram avaliadas na hora de você tomar a decisão de montar um planejamento. Sim. E como é que a gente coloca isso na rotina
do produtor, Alberto, ele tem buscado mais entender isso, ele tem buscado entender como ele pode aprimorar essa rotina e como a rotina dele pode ser mais tecnificada, pode ter mais estratégia e ele começar a otimizar não só resultados, não só produtividade, mas otimizar os seus resultados efetivos? Então, Carla, na verdade a gente começa, vamos pensar em começar pelo início. Primeiro, o produtor rural, ele tem um fator que o meu finado avô, como produtor, já tinha, que quando você vai oferecer algum tipo de serviço para ele, seja um serviço técnico, seja um serviço de apoio, seja uma assessoria, normalmente ele te responde com uma resposta que já existe há muitos anos, dizendo assim: eu já faço isso há 50 anos, há 30 anos ou há 20 anos. Agora você vai vir aqui que nem conhece o meu negócio e vai me dizer como é que funciona? Tem Não é isso. isso, mas em teoria é. Porque o que acontece? Nos nossos escritórios, tanto lá no Sul quanto aqui no Tocantins e nos outros estados onde a gente atende, tem algum ponto de referência, a gente sempre tem a demanda de alguns clientes que nos procuram por dois fatores. São dois fatores claros que fazem o produtor procurar um assessoramento ou um apoio técnico. Primeiro deles é quando o produtor é indicado por um segundo produtor, ou seja, alguém que já está fazendo algum trabalho com a 3T e busca o nosso trabalho por ver resultados no seu vizinho. E o outro é aquele que a gente busca hoje pelas mídias orgânicas, né? Que são aqueles produtores que acabam se colocando de alguma forma fora do sistema financeiro. A gente tem aí um volume grande de produtores que têm problemas financeiros, ou seja, que estão negativados, que estão com execuções de banco, que estão com execuções de trades, de empresas que comercializam produtos, e esses produtores, muitas vezes, eles acabam se tornando um escravo sem saber que é escravo. Ele trabalha por um barter, ou trabalha por uma troca, por uma CPR, sem ter o conhecimento de que ele está sendo escravizado por aquilo, porque existe forma legal dele deixar de ser negativado, dele sair do sistema negativo do Bacen. Isso é uma das atividades que a 3T apresenta para os produtores, porque às vezes o cara vai se engessando e ele não sabe mais como começar, e ele acaba virando um escravo de tempo, de produto, de empresa, de depósito para entregar o grão, muitas vezes de algum prestador de serviço, porque se alguém for consultar esse indivíduo no sistema financeiro, ele está negativado, então ele está de escanteio. Em teoria, ele precisa que alguém lhe estenda a mão. Essa é a ideia que ele tem. E existem formas deste produtor sair dessa situação e entrar no sistema financeiro de forma correta. Primeiro ponto, eles têm que estar com o CPF apto a buscar alternativas. Quanto mais concorrência existir, mais fácil de você reduzir a sua capacidade de custo na hora operacional. Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa que o produtor tenha o seu inventário, o nome limpo, aquele que não tem, procure uma alternativa de resolver isso. São formas legais, dentro da legislação, amparadas pela lei, transitada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, aonde o produtor rural tem o direito de manter o seu nome livre de qualquer negativação. A execução existe, vai continuar e ele vai discutir através do seu departamento jurídico, mas ele precisa ter o nome aberto a outra instituição financeira, a outra empresa de crédito, alguma delas, algum FEDIC que exista por aí, alguma empresa que transforme, através de fundos de investimento, crédito para o produtor, para que ele tenha liberdade de escolher o melhor custo para produzir. Esse é o ponto inicial de toda a atividade rural. Alberto, o quanto o produtor sabe disso? Porque a gente vê, né, o produtor pensando muito na sua saúde financeira, nos seus resultados, nas suas metas batidas ou não. Mas todo esse trâmite e essas necessidades burocráticas que são importantes de estar em dia, documentação, CPF, esse entendimento do sistema financeiro, o quanto o produtor sabe disso e, mais do que isso, o quanto ele cuida disso, ou ele terceiriza, ou ele contrata uma empresa como a 3T. Como é que hoje o produtor está inserido nesse cenário? É um cenário difícil? É um cenário
complexo, é um labirinto ali de siglas e de coisas e de tributos e de taxas que ele tem que pagar, tem que colocar em prática, ou é algo que hoje já está mais simplificado para o produtor? Na verdade, Carla, existe, né? Existe disponibilidades aí. Hoje nós temos uma evolução muito grande nos últimos 3 anos com as mídias sociais, onde todo mundo tem a liberdade de fazer suas postagens e usar isso de forma alavancada pela forma financeira, embora o produtor eu sempre brinco que o produtor é a parte menos favorecida porque ele muitas vezes ele não tem conhecimento. Embora o filho do produtor tenha conhecimento das formas que a rede social se apresenta ou que as propagandas desse tipo de serviço se apresentem, muitas vezes ele não sabe como agir porque ele não conhece a empresa, ele tem receio. Então, eu sempre indico, seja através do nosso escritório ou de outro, como já aconteceu comigo, de um produtor me ligar e dizer assim, esse negócio existe, isso funciona, isso dá certo, funciona, existe, é amparado por tal lei, a única coisa que eu lhe peço é que o senhor faça negócio com empresas idôneas, que tenham referências, que tenham pelo menos 2 ou 3 clientes que possam lhe dar referências do serviço que foi feito, como foi feito, qual é o procedimento, qual é o prazo para que o produtor não caia num golpe. Porque, infelizmente, a facilidade que existe hoje é de você, daqui um pouco, pela facilidade dos meios sociais, você contratar um serviço de alguém que não tem conhecimento ou que não tem, que está ali buscando uma maneira de dar um golpe. E a gente, infelizmente, através das redes sociais hoje, é muito fácil de você acabar sendo iludido por pessoas que não são do meio, que não têm um conhecimento específico. Então, precisa ser feito de uma forma correta. Mas existem algumas maneiras da gente buscar alternativas de apresentar para o produtor. Porém, também existe uma barreira legal, obviamente, né, que muitas vezes algumas entidades, né, algumas instituições manipulam ou mascaram ou criam uma cortina de fumaça para que a pessoa não tenha esse conhecimento, não tenha artifícios para buscar isso de uma forma legal. E isso não é para o produtor exclusivamente, mas para todas as pessoas físicas, CNPJ, o produtor, obviamente, que é o que nós trabalhamos, ele precisa saber que existem artifícios legais, juridicamente amparados e que podem lhe ajudar a sair dessa escravidão que ele está. Outro fator muito importante, talvez migrando já um pouco de assunto, que o produtor precisa entender é que não se pode misturar as contas. A conta bancária do produtor rural, pessoa física, é uma coisa, e do produtor rural é outra coisa. A gente precisa separar isso. É a forma mais clara de entender o dinheiro do negócio. E hoje isso ainda é pouco comum, Alberto, quando a gente está falando, não obviamente de grupos e tudo mais, quando a gente olha para produtores de médio porte, de portes menores, ainda é uma dificuldade, ele ainda tem essas contas unificadas? Normalmente dá para a gente usar como padrão, eu acredito que 95% dos produtores rurais ainda misturam a conta de energia da sua casa, a conta de combustível do seu veículo, a conta do seu cartão de crédito junto com a atividade rural. E agora, nesse novo procedimento que a gente vem se adequando, aí ainda não existe uma obrigatoriedade 100%, né? Vai ser avaliado para os próximos anos, mas o livro Caixa Digital do Produtor Rural já deve ser declarado na Receita, e eu tenho um certo receio do quanto o cruzamento disso talvez vai trazer problemas e vai criar dificuldades no futuro para o produtor que não fizer isso de forma correta. Porque além de ter que registrar esse livro caixa, ele precisa fazer isso de forma correta para que ele não tenha depois o risco de cair numa malha fina e ter que ir lá dar explicação e juntar documento, coisa que talvez ele nem tenha alguns documentos, porque fazendo de forma errada ele não vai fazer da forma como deveria, e isso pode trazer talvez um passivo documental e fiscal futuramente que possa criar uma dificuldade para ele buscar recursos e até mesmo para continuar na atividade. Isso é tão
determinante, porque a gente está falando de uma saúde administrativa e financeira que vai impactar diretamente na garantia dele captar recursos para a safra seguinte, né, Alberto? No Congresso da ABAG, o ministro Carlos Fávaro falou muito sobre isso, sobre essa necessidade que o produtor tem de buscar recursos para custeio, por exemplo, em anos como esse, onde os preços estão achatados das commodities, vão gerar margens menores e o produtor precisa, por exemplo, para acessar recursos do Plano Safra, para custear a sua safra, ele precisa ter uma saúde administrativa e financeira que possa lhe garantir esse acesso, né? Exatamente. O produtor precisa, primeiramente, entender que a saúde financeira dele, essas informações que ele tenha registradas, seja através da sua declaração de imposto de renda, que muitos, por indicação de contadores, fazem de forma errônea, ou seja, não declaram da forma correta para reduzir o imposto a recolher, e isso futuramente traz uma dificuldade, porque o indivíduo, vou fazer uma analogia, o indivíduo planta 100 hectares, mas a declaração dele, os resultados dele competem a 20 hectares, não a 100, porque ele quer reduzir o imposto que ele vai ter que pagar à Receita. Obviamente que o dia que ele for para o mercado, que não é aquele mercado do banco, lá onde ele vai lá, faz um projetinho e tal, para buscar um recurso, que ele vai buscar um fundo de investimento com uma taxa menor, ou que ele vai buscar uma FEDIC com uma taxa menor, ou que ele vai buscar uma outra forma de captar esse recurso através de um barter, de uma troca, eles vão olhar para esse número. Eles vão olhar para esses dados que ele tem e que estão registrados na Receita, porque é baseado nessas informações que ele vai conseguir comprovar fiscalmente de que ele tem condições de manter um negócio para 100 hectares. Aí ele chega lá e apresenta uma documentação que fiscalmente e financeiramente se apresentam para 20 hectares, é óbvio que o cedente do recurso vai olhar assim, mas esse cara é um cara que me traz risco, porque esse indivíduo fala em plantar 100 hectares, mas tem rentabilidade de 20, ele não vai conseguir me pagar. Então, para mim emprestar para ele, a taxa precisa ser maior, ou eu não vou emprestar. E, obviamente, que isso acaba sendo um passivo no futuro que vai gerar problema para o produtor rural. Alberto, como que tudo isso implica na sequência das atividades? Então, ele, né, garantindo tudo isso que a gente está conversando até aqui, ele tem a sua propriedade correndo da melhor forma possível, vai acessar o crédito, vai ter a garantia do seu custeio, vai poder plantar, coisa boa, bela safra vem por aí. Ele tem visto as lavouras se desenvolvendo bem, vamos bem. Como é que ele tem que usar isso a favor dele para garantir o planejamento da sequência? Ou seja, fazer boa comercialização, garantir bons momentos de aquisição de insumos, para fazer bom caixa, estar capitalizado e mantendo essa saúde. Como é que essas duas coisas estão conectadas? Bom, primeiro, né, que o produtor rural ele precisa ter um planejamento. Se ele não tem um planejamento, e agora eu vou puxar a brasa para o meu assado. Eu que sou sulino, lá no sul, diz uma música que quem não sabe aonde vai, não vai a lugar nenhum. Então, se o produtor rural não tiver um planejamento para saber o que ele pretende fazer neste ciclo produtivo e antes de começar o próximo, já tenha um pré-planejamento, já comece a fazer os seus ajustes, né, ou a sua lapidação para o próximo ciclo, ele realmente acaba ficando um fantoche dentro do mercado. Nesses momentos como os que a gente viveu nos últimos 6 meses e talvez vá viver nos próximos 6, eu acredito que ele passa a ser um fantoche. Ele precisa ter as informações, ele precisa controlar isso. E isso começa desde o planejamento. Planejar variedades diferentes para ter períodos vegetativos diferentes, para que ele consiga colher em períodos diferentes. Eu sei que quando a gente está falando de período diferente e variedade, a gente está falando de 5, 10 dias. Só que 5, 10 dias faz uma certa diferença, muitas vezes, para um pequeno veranico, faz uma certa diferença para uma antecipação de colheita num momento de comercialização ainda com o preço de R$2 ou R$3 acima do preço normal do mercado e que vai lhe facilitar
a antecipação de poder fazer uma programação de fertilizante, ou de semente, ou de químico para a próxima safra, lhe garantindo a estabilidade inicial do negócio. Então, a gente precisa ter um planejamento desenhado. Este planejamento precisa ser lapidado normalmente a cada 20, 30 dias, sempre com uma certa antecedência para que a gente não seja surpreendido, e ainda assim a gente pode ser surpreendido por determinados fatos, por dólar, por preço de comercialização, por prêmio. Tá aí a arroba do boi, hoje trabalhando em 238 na média CPEA. Então, muitos dados, muitas informações que a gente precisa todos os dias lapidar um pouquinho. Isso é como fazer uma caricatura. Tem que ser a pequenos traços para que a gente consiga chegar no final e ver um esboço bem feito, talvez não perfeito, mas muito perto da realidade, e dessa forma, sim, ter uma certa rentabilidade, uma sustentabilidade dentro do mercado, saber entender que em alguns anos a gente pode não ganhar, mas pode se estabilizar para os anos melhores ou para os subsequentes. O que a gente não pode trabalhar na dependência da crença do ano bom para pagar a dívida passada. Eu acredito. Alberto, pode pois falar. não, por favor, pode concluir. Não, digo, acreditando que o ano que vem será melhor do que esse ano, às vezes com todas as variáveis contra, né? Como agora no sul a gente vai ter El Ninho, no norte Laninha, o preço como está, a gente sem saber como é que vai se portar os fertilizantes para os próximos ciclos. Então, assim, tantas variáveis que a gente não pode depender delas para tomar decisões sem ter o contato, sem ter o tato disso no dia a dia. Eu queria saber a sua avaliação deste pré-safra 23-24. A gente está um mês de começar a plantar, poder começar a plantar. Inclusive, um dos nossos repórteres, o Guilherme Dorigatti, está no Congresso da Andave, que está acontecendo aqui em Campinas, no interior de São Paulo, fazendo essa cobertura. Está sendo em São Paulo, perdão. Fazendo essa cobertura, justamente buscando ouvir das indústrias, das empresas, das revendas, como é que eles têm também avaliado esse momento pelo setor dos insumos, né? Como é que você, enquanto um gestor, enquanto um consultor, um assessor, tem visto esse pré-safra 23-24? A gente sabe que a compra dos insumos está um pouquinho mais atrasada, as vendas antecipadas de soja estão um pouco mais lentas. Como é que você avalia, da perspectiva dessa ótica que você acabou de detalhar para mim, da necessidade do planejamento do produtor? Como é que ele está encarando essa nova temporada? Então, na verdade, está muito claro e muito visível que nós temos um volume muito grande de produtores que não têm informações. Essas pessoas que não têm as informações ainda não tomaram suas decisões, porque eles não estão baseados em fatos, em dados, eles estão esperando para ver o que o mercado ainda vai oferecer. E muitas vezes, como eu disse, ele se torna um escravo do mercado, porque suponhamos que hoje a gente tenha um custo médio aí de 25 sacas de soja por hectare, falando de uma troca simples aí, semente, químico e fertilizante. Óbvio, estou falando um número só para a gente ter uma base, né? Então, assim, ele está esperando, e daqui a um pouco esse número vira 29. Sim. Quem tinha os dados e tomou a informação, talvez tenha tomado com esse número a 23 sacas. Essa diferença de 3 sacas, de repente, no final de um ciclo, é um número absurdo que lhe permite tomar atitudes antecipadas em momentos corretos. E o momento correto não é o momento correto do mercado, é o momento correto do produtor, da atividade. Um indivíduo que tem hoje uma prospecção de fazer um plantio e aparece para ele uma oportunidade de comprar esses insumos a 23 sacos e ele tem o recurso, ele compra e ele já passa a ter resultado sem, ao menos, ter plantado. O seu vizinho, que talvez não tinha as informações e não tomou dado, e daqui a um pouco precisa comprar de uma cerealista ou de uma empresa de insumos, ou fazer um barter, ou fazer uma troca direta, e faz isso a 29 sacos, ele já está produzindo 6 sacos na frente do vizinho. Então, esses são os dados. É uma loucura.
Aí a gente volta lá no começo da nossa conversa, né, Alberto? Não adianta eu combinar com meu vizinho, não, então vamos plantar menos de safra que vem? Não, vamos, combinado, então, combinado. Meu amigo, o mercado dá uma reviravolta, eu tenho planejamento, meu vizinho não, meu vizinho tem, eu não tenho. Como é que você deixa de ter a garantida, pelo menos da sua produtividade? Né? Eu ouço muito dos analistas e consultores de mercado, extraia o máximo que puder da sua produtividade e compense preços menores via volume maior, para você vender, para você ser mais competitivo, para você garantir a tua fatia do mercado. Você enxerga também dessa perspectiva, Alberto? Naturalmente, naturalmente. Eu acho que está exatamente baseado aí. O indivíduo que tem a capacidade de conseguir lastrear a sua produção com informações antecipadas, né? Tendo esses dados, sabendo quanto lhe custa, sabendo aonde ele pode fechar pequenas torneiras dentro da atividade dele, como ele pode redimensionar isso, muitas vezes em manutenção de equipamentos, em custo de combustível. Se ele conseguir ter todo esse cenário desenhado, isso a gente não vou falar mal de quem tem software, não é isso. Só que nem todo mundo está apto hoje para ter um software de gestão dentro da propriedade. Então, ele precisa trabalhar ainda com o papelzinho, precisa trabalhar com a planilha, ele precisa fazer com que o funcionário entenda que ele precisa desses dados, porque é em cima de todas essas informações e desse custo que ele vai tomar decisões assertivas e vai ter resultado de proporcionalidade na atividade dele. Não interessa se ele planta 10 hectares ou se ele planta 1.000 hectares. O que vai fazer o resultado é o quanto proporcional ao investimento ele tem de resultado. A gente tem uma pergunta aqui para ti, Alberto, do Rodrigão Minguelli. Mais do que nunca, o produtor rural deveria ter conhecimento das ferramentas do setor para fazer as estratégias que mais se aproximem de um bom resultado. E é mais ou menos por aí, é entender essas ferramentas e saber os momentos de usá-las, mas de repente ainda fazendo uma junção, né, de coisas que dão certo, como a planilha, como fazer conta, ver essa. E eu achei ótima essa sua orientação de lapidar o planejamento a cada 20, 30 dias. Como o mercado é um organismo vivo, o seu planejamento também tem que ser, né, Alberto? Naturalmente, Carla, nós temos dois fatores, o azul e o vermelho. E isso é o que faz a diferença. O produtor tem que saber entender que, se ele não souber caminhar sobre a linha azul, o negócio dele vai cair para o vermelho. E quando cai no vermelho, ele se torna escravo da atividade. Escravo, quando eu digo escravo, é o indivíduo que muitas vezes não tem o direito de escolha. Ele tem a obrigação de escolher aquilo que lhe ofereceram, porque ele não tem outra alternativa. Então, ele precisa ter controle das atividades. O Rodrigo, talvez aí na pergunta, foi muito claro. A gente sabe que hoje nós temos uma capacidade eletrônica da inteligência artificial e dentre outras diferentes atividades eletrônicas que estão amparadas hoje dentro do agronegócio, que podem nos alimentar com uma infinidade de dados que nos facilitam nas decisões. Mas aquele indivíduo que ainda não tem acesso a isso, ele precisa se preparar dessa forma para entender que, sem informações, sem dados, sem controle, ele está fadado a entrar num mercado onde a seleção natural lhe vai tirar da atividade rural. Não sei se isso vai acontecer daqui a 1 ano, 2, 5 ou 10, mas ele vai acabar saindo porque nós estamos num período evolutivo muito acentuado, muito acentuado. A gente precisa ter dados, a gente precisa conversar, a gente precisa buscar informação, e o produtor rural, ele lá dentro na atividade, ele sabe fazer. Tem alguns detalhezinhos que um e outro precisam ajustar, mas ele sabe. Mas ele precisa ter governança, ter gestão do negócio e seguir trabalhando que dá certo. Alberto, como é que você tem visto esse ciclo, né? Esse momento, pensando em commodities terem ciclos de preços? Como é que você enxerga nesse momento essa recomposição da oferta, uma demanda que cresce e está muito presente, mas talvez não cresça no mesmo ritmo desse crescimento da oferta? Como é que esses fatores que são inerentes ao mercado, ao preço, têm de entrar no planejamento do produtor? Como é que essas duas informações se cruzam
para o produtor definir as suas estratégias? Então, o produtor rural ele precisa, obviamente, depois de ter compilado essas informações, de saber pelo menos previamente qual é o custo da produção, ele precisa estar atento ao mercado. Não é de hoje que o mercado é flutuante. Obviamente que em momentos alternativos a gente tem melhores preços, outras vezes nem tanto, mas a gente não pode usar a referência de que o preço final da comercialização é o preço do seu produto. O preço do seu produto é aquele produtor que tem os dados, sabe quanto custa e qual é a rentabilidade que ele mantém ativo dentro do negócio. Obviamente, nós temos aí uma flutuação de preço, um dólar que já saiu no início do ano de 5,28 e estamos aí na margem dos 4,90. É uma transição grande, perto de alguns volumes. Quando a gente fala de contratos e de obrigações, a gente também precisa levar isso em consideração para que se tome decisões assertivas. Então, eu sempre me baseio que, para o meu cliente, para o produtor rural, para que ele possa tomar atitude de comercialização, ele precisa saber qual é o preço. Talvez ele não tenha esse número exato, mas ele está muito próximo disso. E é na planilha, é na caneta, é no software. De alguma forma, ele tem que ter esses dados ali para saber como ele vai agir. E, às vezes, como eu disse, R$2, R$3, dependendo do volume, pode fazer a diferença de um resultado de safra. Alberto, o agronegócio brasileiro ele é muito pujante, ele tem uma força e parece uma bomba, no melhor sentido da palavra, porque concentra muita energia, né? E pode se expandir muito, muito rapidamente, com muita força, com muita tecnologia. Mas a gente tem alguns pontos de vulnerabilidade que também são muito claros, né? E eu acho que um dos principais é a questão da nossa infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura que nesse momento está estrangulada, e ouvindo a senadora Tereza Cristina também no Congresso da ABAG, ela falou, mas apesar disso, Carla, a gente está fazendo milagre, a gente... É surreal o que o Brasil consegue fazer com a estrutura que tem, mas ainda assim embarcar comida para tanta gente, embarcar energia, fibra e outros itens, né, que estão fora ali do guarda-chuva do agro. Quer dizer, a gente tem uma participação no mercado muito forte, no mercado global, a gente tem um protagonismo consolidado e crescendo, né? A gente está aumentando o nosso protagonismo e o nosso espaço lá fora, mas a gente tem esses pontos de vulnerabilidade, claro, nada é perfeito, a gente vai melhorar, precisar pensar nos investimentos e tudo mais, mas como é que o planejamento também ajuda a mitigar os efeitos desses pontos de vulnerabilidade? A gente está falando, por exemplo, de prêmios que vieram durante boa parte do ano safra negativos para o produtor brasileiro, porque a gente não tinha porto suficiente para mandar para fora toda a soja que a gente precisava no tempo que a gente gostaria. Então, eu imagino que esses planejamentos, essas estratégias, elas também tenham um papel nessa mitigação dos efeitos daquilo que a gente não pode controlar. Óbvio. Nós temos o Brasil, na verdade, tem uma malha viária, podemos dizer que precária, perto da necessidade daquilo que o agronegócio necessitaria. Nós temos um baixo volume de trânsito férreo, que nós precisaríamos grosseiramente de investimentos bilionários para que nós conseguíssemos atingir patamares ainda maiores, mas eu uso o agronegócio brasileiro como um ponto de talvez, não sei se de inflexão, mas vamos lá, o agronegócio brasileiro está muito perto de se tornar uma atividade independente dentro do nosso país. Quando eu digo independente, é independente da questão política, é independente das questões financeiras, porque o próprio agronegócio, muito em breve, eu tenho essa visão de que ele vai se sustentar por si só, sem a dependência do recurso externo que não seja do agronegócio. Então, a gente precisa, obviamente, ter uma estruturação na base do agronegócio, ou seja, a gente precisa ter produtores com equipamentos apropriados para suas propriedades, produtores que tenham capacidade de fazer armazenamento da sua produção. Nós precisamos ampliar os nossos portos, nós precisamos investir em infraestrutura pesada. Não sei se nós vamos ter que fazer isso
através do governo, através de investimento internacional, através de parcerias, mas nós vamos precisar disso para que a gente consiga ainda mais evoluir. Porém, vem de encontro com uma falácia que eu não vejo no agronegócio. Eu vejo um monte de gente falando que o produtor rural alimenta o mundo, que o produtor rural leva alimento. Obviamente, a atividade é essa, é produzir alimento para que as pessoas comam, mas ninguém trabalha pela beleza de alimentar o vizinho, senão nós não precisávamos vender soja. Nós compraríamos uma máquina, espremeríamos aqui, faríamos farelo e íamos alimentar as pessoas que passam fome aqui no Brasil. Todo mundo que está no agronegócio está lá para ganhar dinheiro. O Alberto está lá para fazer o serviço dele e ganhar, o produtor está lá para produzir, ter resultado e ganhar, a cadeia produtiva está assim, os vendedores de insumo, os portos, as trades, é assim que funciona. O mundo é financeiramente de negócios e tudo é um negócio. A gente precisa tratar o agronegócio brasileiro como um negócio. É assim que as coisas evoluem. É legal saber que nós temos um percentual de pessoas no mundo que dependem do agronegócio brasileiro para comer, sim, mas ninguém está dando nada para ninguém. Está todo mundo produzindo e sendo rentabilizado pelo seu negócio. Se você não está sendo rentabilizado, procure achar alternativas de fazer o seu negócio ser rentável. E ponto, a gente vai. O que justifica, inclusive, as narrativas de mas estamos exportando muito arroz, o preço do arroz está ficando muito barato, muito caro aqui dentro, ou estamos importando. Então, quer dizer, a gente está numa economia de livre mercado, né, Alberto? Quando a gente, justamente porque a gente não faz pela beleza de produzir e de alimentar o mundo, porque estamos numa atividade como outra qualquer, que é tão necessário que ela seja cada vez mais profissional e seja cada vez mais detalhada. O Gustavo Siqueira faz um comentário aqui no YouTube que é o seguinte: no cenário de que o produtor é seu próprio empregado e na premissa de minimizar os custos, como o produtor poderia integralizar a sua produção dentro de um computador, lhe faltando tempo e conhecimento? Então, aí vem a grande sacada do negócio que Carla, a gente precisa ter os dados. Eu sei que os tempos são curtos, mas isso é mais ou menos como as histórias daquelas pessoas que superaram todas as adversidades para se tornar um ícone mundial. Nós temos diferentes nomes aí que a gente poderia citar, mas o produtor rural que quer ter resultado, infelizmente, ele vai precisar esmagar 30 minutos do seu tempo todos os dias para controlar dados. Sim. Infelizmente, essa é a função. Se ele não conseguir controlar os dados, ele vai acabar consumindo com os recursos que tem, com as suas possibilidades e muitas vezes com a rentabilidade por não conseguir formalizar. Se ele não sabe, ele procure um apoio técnico, alguém que lhe dê um direcionamento. Existem muitas pessoas boas, muitas pessoas boas no mercado que precisam de uma oportunidade para ajudar produtores rurais a se adequarem aos novos formatos, seja através de planilha, seja através de um caderninho de anotação, mas é com esses dados que a gente vai conseguir formar informações para tomar decisões assertivas. É muito justo, infelizmente, para aquelas pessoas que já vêm com uma certa dificuldade, se torna mais difícil ainda, porque o indivíduo, além de ter que passar pela diversidade que tem, ele ainda precisa construir essa formação de dados, então se torna mais difícil. Mas é o único caminho que eu enxergo hoje para que o produtor consiga mitigar erros, né, mitigar riscos, melhorar sua capacidade de tomada de decisões, tendo dados que ele mesmo faça a coleta, que ele consiga entender, que ele saiba da sua propriedade, quanto de máquina, qual é o valor real, não é aquele imaginário de achar que o trator dele é mais bonito que o do vizinho e vale 50 mil a mais, não. É o preço de mercado. Pelo contrário, eu acho que é mais fácil ele reduzir o preço de mercado em 5%, 8%, para que ele possa fazer uma amortização e uma depreciação do patrimônio de forma correta, sem errar, do que ele superfaturar isso e na hora de fazer essa numerologia, de fazer esse controle de dados e saber quanto está amortizando do seu patrimônio, ele não cometa o erro na hora da comercialização do produto.
Excelente. Tem um outro comentário do Ismael Garcia. Sabendo do avanço tecnológico dentro e fora do campo, o uso de tecnologias otimizadas conseguem trazer resultados e corte de custos reais para o produtor rural? Naturalmente, isso são dados reais que estão disponíveis. Hoje a gente tem aí praticamente todos os equipamentos que compõem a atividade rural, eles já vêm embarcados com uma tecnologia muito avançada. Muitos até são adquiridos e não são explorados na sua capacidade, porque nós também temos um déficit de mão de obra. Hoje é difícil da gente conseguir mão de obra qualificada, primeiro porque não estou falando mal daquele indivíduo que já trabalha numa propriedade rural há 25 anos, tem lá 45, 50, 60 anos. Não é isso, é que ele não tem familiaridade, ele não tem aquela facilidade que um jovem de 18, 20 anos tem com a tecnologia. Exato. E aí, infelizmente, o produtor rural compra um equipamento, esse equipamento está embarcado com uma tecnologia de última geração, acoplado via satélite, e gera mapas da atividade, gera informações de consumo, como combustível e demais, e infelizmente não são utilizados porque o indivíduo que está ali operando, ele é um excelente operador, mas ele ainda é um operador daquele equipamento que não tinha nada, então ele não sabe usar isso, não sabe explorar. E daqui um pouco esse custo possa ser um reflexo também em cima da atividade. Infelizmente, está aí um mercado aberto aí no Brasil, que precisa ser explorado, formação de mão de obra de qualidade, talvez aí um projeto para que as empresas produtoras de equipamento possam gerar, em parceria com alguns órgãos, aí como o Senai e outras escolas, o próprio Senar, um curso de qualidade, preparando pessoas aí que queiram ingressar na atividade de prestador de serviço, né, de funcionário de propriedades rurais, para que estejam aptos a entender de equipamentos, aptos para entender da atividade e, obviamente, da tecnologia, e assim conseguir explorar mais isso e trazer mais resultado para a atividade. Ou seja, capacitação, processos de sucessão familiar, governança, essas ferramentas também passam por todos esses processos, né, Alberto? Eu vou falar de um caso, não vou citar nome, mas provavelmente ele, se não está assistindo, vai assistir. Conversou sobre governança, um cliente, e ele me disse que ele tinha uma dificuldade muito grande porque ele cria uma intimidade muito grande com o pessoal dentro da fazenda, e aí ele brinca com o pessoal, e o pessoal brinca com ele, e na hora de determinar as atividades, o pessoal acaba levando isso para o lado da amizade, né, da familiaridade com o produtor rural. E aí eu disse para ele, esse é o momento, infelizmente, que você não precisa deixar de ter aquele contato que você tem, aquela forma que você tem de lidar com os seus empregados, com as pessoas que estão lá colaborando com o teu negócio. Mas para que essas pessoas também cheguem no final do mês e tenham o seu soldo disponível, elas precisam entender que elas são uma parte dessa engrenagem, que essa engrenagem precisa funcionar. Como é que essa engrenagem funciona? Obedecendo os processos que estão lá e as atividades que devem ser executadas por cada membro da atividade no agronegócio. E o indivíduo tem que entender de uma forma clara, isso precisa ser formalizado, precisa ser apresentado dentro da atividade, de que o patrão é amigo, o gerente é amigo e o funcionário é amigo, mas todo mundo tem as suas obrigações e elas devem ser cumpridas. Então, processos de governança devem ser aplicados, institucionalizados dentro da propriedade e cobrados, ainda que exista uma proximidade entre patrão e colaborador. Alberto, você vê com otimismo o processo da sucessão familiar no Brasil, porque em outros países a gente vê, né, esse setor se envelhecendo e sem muitos sucessores, enquanto aqui no Brasil, nos últimos anos, nós vimos um movimento contrário, mais jovens querendo ou voltar ou ficar no campo, ou se são das zonas urbanas, quererem vir para o campo, porque estão entendendo as oportunidades que têm e vai muito além da oportunidade financeira, mas da oportunidade tecnológica, de inovação, pesquisa, ciência. O agronegócio está em algumas vanguardas ali. Você vê com otimismo esse processo de sucessão familiar no Brasil? Vejo bastante, Carla. Na verdade, hoje a gente tem cenários diferentes, né? A gente consegue enxergar aí filhos e filhas de produtores, netos e netas de produtores, enganjado e enxergando, entendendo que a atividade rural é uma atividade de glamour.
Eu digo de glamour porque não sei, talvez o indivíduo que seja um pecuarista, quando nasce um bezerro, você tem a possibilidade de tocar num bezerro com um dia, com 2 dias, né? Lá no sul a gente chama de terneiro, você poder pegar aquele bichinho assim, tocar nele. Quando se produz a soja, e a soja está saindo lá no graneleiro, no reboque, né? Você pega ali na saída da colheitadeira o grão, você cheira o grão, o arroz, o feijão, o trigo. Isso tem um glamour que só quem passa, quem está lá, consegue ver. Quem gosta de criar cavalo, quem gosta de criar mula, quem gosta de produzir algodão, todas as atividades ela tem um glamour que é você poder pegar muitas pessoas. Se a gente for olhar para o grosseiro, talvez na capital São Paulo, nós estejamos falando na grande São Paulo de 45 milhões de pessoas. Você pensar que você tem o prazer de tocar num bezerro, que daquelas 45 milhões de pessoas, talvez 40 milhões nunca vão ter essa oportunidade. Isso é um glamour. É verdade. Mostrar isso para as crianças, mostrar isso para a sociedade. A gente precisa demonstrar de forma clara que esse glamour hoje está em alta. Como você disse, as pessoas estão indo nos grandes centros, ou nos médios centros, ou nas cidades estudarem, tomarem conhecimento e retornam com uma facilidade melhor para o campo, né, para o interior, porque eu, há 35 anos atrás, quando eu ainda morava no interior junto com os meus pais, nós não tínhamos água encanada, nós precisávamos buscar água para tomar banho, para as atividades do dia a dia. A nossa energia era ou na bateria ou no lampião. Hoje a gente tem energia elétrica em tudo que é lugar, todo mundo tem internet, todo mundo tem televisão, todo mundo tem acesso a todas as informações. A gente consegue ter acesso em tempo real hoje da comercialização do grão de soja, que amanhã às 8 horas da manhã a gente sabe qual é o preço presencial do dia da soja lá em Chicago. Exatamente. 3 dias para saber há 10 anos atrás. Então, isso sim é glamour. Isso sim é glamour. A gente poder aproveitar esse glamour. A gente tem essa facilidade hoje que pode induzir de uma boa forma, para que a gente faça uma boa sucessão. Nós precisamos entender que a melhor forma que existe no mundo para todas as atividades, indiferente de qual for, é o diálogo. E o diálogo do pai com o filho, do avô com o neto, da mãe com a filha, do pai com a filha, é poder mostrar, meu filho, eu faço desse jeito, estou fazendo assim. E, obviamente, que vai existir aquela divergência. Não, pai, mas hoje existe uma tecnologia nova. Vamos sentar e vamos rabiscar isso com informações e com dados e vamos chegar num denominador comum. Essa sucessão está ativa hoje e eu acredito que ela vai crescer muito no decorrer dos próximos anos no Brasil. Eu também acho, e acho muito importante você falar sobre denominador comum, porque a gente sabe, né, Alberto, que tem problemas e o campo é um modelo e um exemplo muito claro disso, que tem vezes que as alternativas antigas vão dar mais certo, às vezes para controlar uma praga, uma doença, ou determinar uma data melhor para um plantio, né? Se você convive com produtores rurais mais velhos, mais experientes, eles conseguem, pelo cheiro do momento, dizer se vai chover, se não vai chover. Quantos dias tem, né? Não tá na hora de plantar ainda, não tá. Então, quer dizer, e você usa, inclusive, eu achei muito, muito legal, inclusive, no seu portal da 3T Agência de Negócios, uma frase do Dirceu Gassen, que era um entusiasta disso, né? Da gente conhecer aquilo que a gente está fazendo. E ele dizia que a produtividade é o resultado do conhecimento acumulado por hectare, né? E você usa ainda uma outra frase dele que é fantástica, um dos maiores brasileiros que eu tive a sorte, a chance de conhecer, de entrevistar, de me tornar amiga dele, que Deus o tenha num lugar incrível, porque esse homem foi realmente fora da curva, e ele disse, né, e você deixa aqui na página inicial da sua empresa, que passou a fase da agricultura de produtos para a fase da agricultura de conhecimento. O que a gente entrega para o Brasil e para o mundo é conhecimento agregado, transformado em alguma coisa, né? Carla, eu tive o prazer também de conhecer o Dirceu, de poder sentar com ele, de conversar. Sempre usei as frases dele
nas atividades que eu tenho, porque eu também acredito em muito daquilo que ele dizia, sei o quanto o amor por atividade rural é importante. Eu não tenho atividade rural simplesmente como um negócio, eu sou uma pessoa encantada por isso, eu gosto de ir numa propriedade, eu gosto de ver aquele pessoal que mexe com a mecânica, aquele cara que mexe com a semente, aquele cara que está lá mexendo com a terra, eu gosto disso e conhecimento. As pessoas com mais experiência dentro do agronegócio, aquelas pessoas que têm 50, 70 anos, são as pessoas que eu mais gosto de escutar. Não é porque eles são simplesmente mais velhos, mas é porque eles te contam coisas que talvez você vai passar 20 anos para poder presenciar. E você tem o prazer de poder usufruir disso, às vezes, numa conversa. Amor, paixão por aquilo que se faz é fundamental. O Dirceu dizia, coloque amor, coloque paixão, dedicação, fé, acredite no que você está fazendo que dá certo. E a agricultura é isso. A pecuária é isso. A atividade do agronegócio, ela é isso. É você acreditar. Obviamente, você não pode se cegar pelos riscos que existem no meio do caminho. Mas você tem que ter amor, tem que ter paixão naquilo que está fazendo, que vai dar certo. Sem dúvida. Olha, Alberto, fiquei muito feliz com a tua presença aqui no Conversa de Cerca. Quero te agradecer demais pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado com a nossa audiência. As portas estão sempre abertas, a cerca está aí bem pertinho de ti para você chegar e a gente ter conversas boas como essa. Obrigada mais uma vez, meu amigo, pela sua disponibilidade e vamos juntos, então, levar mais conhecimento e planejamento para os produtores brasileiros. Obrigada. Carla, eu que agradeço a disponibilidade de estar aqui mais uma vez, poder participar do Conversa de Cerca aí, dizer que a 3T e que nós estamos à disposição, nós não somos uma empresa simplesmente que está no mercado com ímpeto, nós estamos aqui para poder formar pessoas, preparar pessoas, colaborar com o conhecimento, ajudar a todos a evoluir nas suas atividades e, obviamente, ter resultado. E é importante que você, produtor rural, busque uma alternativa. Não precisa ser a minha empresa, a 3T, não precisa, mas procure ajuda. Se resguarde de boas informações, de bons dados, crie o seu negócio, faça o seu negócio dar certo, aplique novas técnicas, use, mitigue riscos e tenha bons resultados. Carla, muito obrigado mais uma vez. Eu que lhe agradeço, Alberto. Bom trabalho para ti, meu amigo. Bons planejamentos para você, que você possa continuar, você e a 3T, ajudando muitos profissionais Brasil afora. Obrigada, um grande abraço, até a próxima. Até logo. Até logo. Senhoras e senhores, nós conversamos com o Alberto Tesmer, diretor da 3T Agência de Negócios. Busque o seu planejamento, otimize a sua atividade e ela vai te retribuir com certeza. A gente fica por aqui com esse episódio do Conversa de Cerca, mas você pode ouvi-lo, reouvi-lo ou reassisti-lo pelo nosso noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba podcasts. É só clicar no Conversa de Cerca que ele vai estar disponível. Já já ele está na íntegra disponível para ti aqui no nosso site, ou ouvi-lo por todas as plataformas de áudio. Estamos em todas elas e a gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.